Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 219. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos começar o livro de Jeremias, e eu vou ler para vocês os capítulos 1 ao 3. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigada por ser um Deus compassivo, um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus que tão grandioso e olha para cada um de nós de uma forma tão especial e única. Obrigado por ser o nosso Pai Celeste. Obrigado por ser nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor conduza essa leitura, que o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando acerca da Tua palavra, nos dando sabedoria, conhecimento, compreensão. Que possamos aprender algo novo sobre o Senhor hoje, como nunca aprendemos antes, e que possamos amar mais as pessoas, amar mais ainda o Senhor. Em nome de Jesus, transforma as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e os povos da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e eu o protegerei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 2. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor.
Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam o seu crânio. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que você vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade.
porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Você, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tem sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, não assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor, mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue dos pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo, você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá a ajuda deles. Jeremias capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas vocês têm se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olha para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude, ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. A infidelidade de Israel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu todas essas coisas. Viu também que dei à infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores e deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã. Eu os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso
nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria, como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Amém. Bom, hoje começamos o livro de Jeremias, que é um livro cheio de história religiosa. Vamos ver as profecias que Deus deu a Jeremias, vamos mergulhar na história de Israel, na profecia hebraica e na experiência humana em busca pelo Senhor, pelo divino. O profeta Jeremias, ele era filho de Ilquias, do sacerdócio de Anatote, na terra de Benjamim. O próprio texto descreve Jeremias como alguém chamado por Deus para ser profeta às nações, um papel que ele desempenhou por volta de 40 anos e começou no 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá, que nós estávamos lendo em 2 Reis, 2 Crônicas. Então começou no 13º ano do reinado de Josias e estendeu até após a destruição de Jerusalém e o início do exílio babilônico. O livro de Jeremias não pode ser compreendido à parte de seu contexto histórico. O período que Jeremias abrange é um dos mais tumultuados da história de Israel. O profeta viveu durante o declínio do reino de Judá, testemunhando sua subjugação política por impérios como o egípcio e o babilônico, e experimentando as dores e as esperanças do seu povo. A ameaça crescente do Império Babilônico e as intrigas políticas internas de Judá fornecem esse pano de fundo contra o qual Jeremias advoga a fidelidade de Deus, denuncia a injustiça social e, eventualmente, proclama a inevitabilidade do juízo divino através do exílio. O tema central do livro é a fidelidade à aliança com Deus e as consequências de sua violação. Jeremias alerta Judá e Jerusalém que o abandono dos caminhos de Deus resultará em ruína e exílio. Ele enfatiza a necessidade de arrependimento e retorno a Deus ao mesmo tempo em que prevê um novo futuro, no qual Deus estabelecerá uma nova aliança com seu povo. Além disso, o tema da palavra de Deus é proeminente. Jeremias é muitas vezes descrito como o profeta da palavra, cuja mensagem não é sua, mas uma revelação divina. O livro de Jeremias tem sido uma fonte de inspiração, conforto e desafio para gerações subsequentes. Sua mensagem de que Deus está ativamente envolvido no mundo e que a fidelidade a Ele é de suma importância continua a ressoar. Ao mesmo tempo, os lamentos de Jeremias, sua honestidade brutal sobre o sofrimento
e sua incansável esperança em Deus oferecem um modelo para a fé em meio às crises. Bom, o capítulo 1 de Jeremias começa com o chamado dele, conforme relatado dos versículos 1 ao 4. É um dos momentos mais significativos na história dos profetas bíblicos. Esta passagem não apenas introduz a figura de Jeremias como um mensageiro divino, mas também estabelece temas e motivos que serão essenciais em toda a trajetória profética. Nos versículos 2 e 3, a narrativa se aprofunda no contexto histórico, mencionando os reinados sob os quais Jeremias profetizou. A menção, por exemplo, dos reis Josias, Joaquim e Zedequias não é mera formalidade. Ela serve para destacar o período turbulento e cheio de desafios pelo qual passava o reino de Judá. Cada elemento neste início de narrativa, seja a genealogia, quem que era o pai dele, a geografia, o contexto histórico ou a chamada divina, contribui para a compreensão mais rica do papel de Jeremias como um mensageiro de Deus em tempos turbulentos. Dos versículos 5 ao 10, oferece uma visão extraordinária da relação entre Deus e Jeremias e revela os detalhes da missão com a qual ele foi encarregado. O subtítulo A Comissão Divina captura a essência deste trecho, que ilustra como Deus escolheu e equipou Jeremias para um propósito específico. O versículo 5, que é um dos versículos lindos que nós vemos no livro de Jeremias, e acredito em toda a Bíblia, diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui somos confrontados com a profunda compreensão de Deus sobre a vida de Jeremias. Deus não apenas conhece Jeremias desde o ventre da sua mãe, mas ele separou Jeremias para um propósito bem grandioso e único. E aí Jeremias responde, Senhor, eu não sei falar, pois eu sou apenas uma criança, sou muito jovem. Essa reação sincera de Jeremias ilustra a sua humildade e a consciência de suas limitações humanas. No entanto, Deus responde com amor e autoridade, assegurando-lhe de que Ele estará com ele e o capacitará para a tarefa a qual foi chamado. Esta resposta de Deus é uma lembrança poderosa de que quando Deus chama, Ele também equipa e capacita os escolhidos, independentemente das suas fraquezas percebidas. A visão da amendoeira e do caldeirão, descritas nos versículos 11 e 12, serve como um símbolo poderoso da autoridade divina que Jeremias receberia. Deus estava pronto para cumprir sua palavra e vigiar sobre ela para que se cumprisse. Esta visão reforça a mensagem de que a comissão de Jeremias não seria uma empreitada solitária, mas uma missão divinamente apoiada. Dos versículos 17 a 19, nós somos confrontados com uma mensagem edificante de encorajamento e promessa divina para o profeta Jeremias. Esse trecho reflete o cuidado amoroso de Deus pelo seu servo e a certeza de que Jeremias não enfrentaria seu chamado e ministério sozinho. O versículo 17 começa com uma exortação. Quanto a você, prepare-se, esteja preparado e diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Deus instrui Jeremias a se preparar e a cumprir a missão de comunicar as palavras que lhe serão dadas. Esta é uma mensagem importante para qualquer pessoa que tenha recebido um chamado ou uma missão de Deus. A preparação e a obediência são essenciais para cumprir o propósito divino. O capítulo 2 é um verdadeiro tesouro de sabedoria, onde o profeta Jeremias é comissionado por Deus a confrontar o povo de Israel por sua infidelidade e idolatria. O capítulo inicia com um tom de acusação, onde Deus relembra a fidelidade dos israelitas no passado e como eles abandonaram essa aliança em busca de ídolos vazios. Jeremias capítulo 2 nos lembra da importância da lealdade a Deus e da necessidade de evitar a idolatria. Dos versículos 1 ao 3, a voz de Deus ressoa com ternura ao se dirigir a Jeremias dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da fidelidade da tua mocidade, do amor do teu noivado.
de quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Essas palavras carregam uma profunda carga emocional e poética, como se Deus estivesse relembrando um amor que outrora foi puro e sincero. O Senhor utiliza a linguagem do amor humano para expressar a relação entre ele e Israel. Ele recorda os tempos em que Israel era como uma jovem noiva, cheia de entusiasmo e paixão, quando ambos estavam comprometidos em seguir o mesmo caminho, como noivos e namorados. Esta imagem evoca uma sensação de intimidade e carinho, reforçando a ideia de que Deus anseia pela restauração desse relacionamento especial. Dos versículos 4 a 8, nós vemos a infidelidade de Israel. Deus confronta diretamente o povo de Israel por sua infidelidade e apostasia. Esse trecho é uma continuação do chamado de Jeremias e estabelece as bases para o confronto profético que se desenrolará ao longo do livro. A acusação de Deus começa de maneira incisiva: ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. O uso da palavra ouvi a palavra do Senhor ressoa como autoridade divina, indicando que o que se segue é uma mensagem direta e inquestionável de Deus. A referência à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel abrange toda a nação, demonstrando que ninguém está isento da repreensão divina. Dos versículos 9 ao 13, nós vemos o lamento de Deus, um lamento profundo e sincero diante da infidelidade de Israel, uma expressão de tristeza que ressoa com uma nota de mágoa e desapontamento. Jeremias inicia esse trecho com uma pergunta retórica, mas profundamente significativa. Por isso ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e com vossos filhos, e com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Deus está, de certa forma, perguntando a Israel por que ele ainda deveria se envolver com eles, por que deveria continuar a buscar uma relação com o povo que o abandonou repetidamente. Aí no versículo 10, Deus continua a refletir sobre os dias do passado, recordando uma época em que Israel parecia puro e dedicado. Então Deus lembra a Israel de seu passado de fidelidade, quando o povo servia com zelo e devoção. Ele os convida a considerar se alguma outra nação já havia abandonado seus deuses da mesma forma que Israel havia feito. Através dessas palavras, Deus está claramente indicando que a infidelidade de Israel é uma traição sem precedentes, que destoa do relacionamento íntimo que uma vez compartilharam. Ele expressa uma profunda surpresa e tristeza diante da mudança dramática na devoção de Israel. Dos versículos 14 a 19 é mostrado com detalhe as consequências dolorosas que o povo enfrentará como resultados de suas escolhas erradas e de seu afastamento de Deus. Então, nesses versículos nós vemos a tristeza de Deus, a Deus levantando questões sobre idolatria, e ele chega a uma conclusão bem dolorosa: a tua maldade te castigará e as tuas apostasias te condenarão. Sabe, pois, e vê que é mau e amargo deixares o Senhor teu Deus, e que o temor para comigo não está em ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Nesse versículo, Deus resume as consequências inevitáveis da infidelidade de Israel. Sua maldade os castigará e suas apostasias os condenarão. É uma advertência clara de que a decisão de abandonar o Senhor é tanto má quanto amarga. Dos versículos 20 ao 28, a ênfase recai sobre a busca desesperada de Israel por ajuda estrangeira, em vez de confiar no Deus que os escolheu e os protegeu ao longo da história. O versículo 20 nos diz assim: porque desde a antiguidade quebrastes o teu jugo e rompeste os teus laços. Deus compara a relação entre ele e Israel a um jugo e laços, símbolos de dependência e compromisso. Ele lembra a Israel que desde os tempos antigos ele quebrou o jugo da opressão egípcia e rompeu os laços da escravidão, libertando-os para serem um povo especial. No entanto,
a resposta de Israel a essa libertação é chocante. Tu disseste, não servirei, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, tu te deitavas como uma prostituta. Aqui Deus denuncia a infidelidade de Israel ao compará-los a uma prostituta que se entrega a outros deuses em vez de permanecer fiel ao Senhor. A escolha de Israel de buscar ídolos em lugares elevados e debaixo de árvores verdes é uma expressão vívida da sua apostasia. Dos versículos 29 ao 37, apresenta um dos momentos mais críticos do confronto entre Deus e Israel, quando Jeremias expõe as transgressões e a rebeldia da nação. No versículo 29, começa com uma pergunta retórica que reflete a incredulidade e a obstinação de Israel. Por que contender contra mim? Vós todos vos tendes rebelado contra mim, diz o Senhor. Deus aqui está questionando o motivo pelo qual Israel escolheu desafiar e resistir a ele, mesmo diante de sua autoridade e amor. Então, nesses versículos, Jeremias destaca a gravidade da situação. Deus continua a expor a perversidade de Israel. Jeremias apresenta outras cenas que são impactantes, como Deus questiona o motivo pelo qual Israel está tão determinado em continuar em seu caminho de rebelião. Ele adverte que, assim como já foram envergonhados pela Síria, também sofrerão vergonha ao buscar ajuda no Egito, pois essa busca será em vão. Enfim, nós somos confrontados com essa mensagem poderosa sobre as consequências da infidelidade e da busca por ajuda estrangeira, em vez de confiar em Deus. No capítulo 3, Jeremias expõe a relação complexa de Deus entre o seu povo. Ele usa a metáfora da infidelidade conjugal para ilustrar a maneira como Israel se afastou de Deus, buscando a adoração de ídolos e outros deuses. No entanto, Jeremias também aponta para a promessa de restauração e perdão divino, enfatizando a compaixão de Deus em meio aos erros da nação. Então, nos versículos 1 ao 5, nós vemos novamente a infidelidade de Israel comparada a um casamento com infidelidade, com adultério. No versículo 1 diz assim, se um homem divorciar de sua mulher e ela o deixar e se casar com outro homem, será que ele voltará atrás? Aqui Jeremias coloca a questão de enfatizar a gravidade da situação. De acordo com a lei mosaica, o divórcio era permitido, mas essa metáfora ilustra a seriedade da separação espiritual entre Israel e Deus. Enfim, esses versículos nos apresentam a triste realidade da infidelidade espiritual de Israel e a imagem emocionalmente carregada de um casamento desfeito. Então, nós vemos o chamado ao arrependimento dos versículos 6 ao 10. Jeremias apresenta a figura de Israel do Norte, lembrando que este reino havia se afastado de Deus. Jeremias destaca a infidelidade contínua e persistente de Israel, que não aprendeu com os erros do seu irmão do Sul, o reino de Judá. A imagem vívida de Israel do Norte serve como um aviso e um exemplo de Judá, o reino do Sul, que ainda não havia experimentado a mesma destruição e exílio que havia caído sobre Israel do Norte. Jeremias enfatiza a gravidade do pecado de Israel e o consequente juízo divino, representado pelo cativeiro dos israelitas e o desolamento de sua terra. Nos versículos 11 ao 14, nós vemos o retorno de Israel. Jeremias transmite a mensagem divina de que Deus olha para trás para o tempo em que Israel seguia e o adorava com sinceridade. Neste momento, Deus relembra a aliança que tinha com seu povo e o desejo profundo de ter Israel de volta em sua comunhão. Essa imagem de Deus olhando para trás é uma expressão de seu amor inabalável e persistente, apesar da infidelidade de Israel. A mensagem principal desses versículos é que Deus não apenas perdoaria Israel, mas também a chamaria de volta. No versículo 12, Jeremias utiliza a linguagem de convite para que Israel volte para Deus, destacando a compaixão e a generosidade divina. O profeta usa a imagem da multidão de israelitas voltando de várias direções para mostrar a magnitude do amor de Deus
em sua disposição de perdoar. E aí nós vemos a restauração de Jerusalém, dos versículos 15 ao 18. Jeremias traz à tona a visão de Deus, escolhendo pastores segundo o seu coração, que guiarão o povo de forma sábia e justa. Isso é uma promessa de liderança divinamente inspirada, que irá substituir os líderes corruptos e ímpios que haviam contribuído para a queda de Israel. Essa liderança será fundamental para a restauração espiritual do povo. O versículo 16 é particularmente significativo, pois revela uma profunda mudança de coração do povo. O profeta fala da época em que a Arca da Aliança não será mais lembrada, uma referência ao local onde a presença de Deus residia no Antigo Testamento. Em vez disso, Jerusalém será chamada de o trono do Senhor, enfatizando que a presença divina estará entre o povo de maneira mais profunda e acessível. Isso reflete uma restauração espiritual tão completa que a própria forma de culto será transformada, colocando Deus no centro de tudo. No versículo 17, Jeremias nos oferece uma visão do que essa transformação espiritual implicará. As nações se unirão a Israel e viajarão para Jerusalém para adorar o Senhor. Isso representa a universalidade da adoração a Deus e a influência positiva que Israel terá sobre as nações circundantes. É uma imagem de unidade e paz que contrasta com os conflitos e a idolatria do passado. Dos versículos 19 a 25, encontramos uma profunda reflexão sobre o pecado, o arrependimento e a restauração espiritual. Esse trecho encerra a mensagem do profeta Jeremias, destacando a necessidade do povo de Israel reconhecer seus erros e voltar-se para Deus com o coração quebrantado. Bom, isso nos convida a refletir sobre a importância do reconhecimento do pecado e do arrependimento genuíno. Ele destaca a compaixão de Deus e sua disposição de perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com o coração quebrantado. Bom, assim terminamos este áudio com esses 3 primeiros capítulos de Jeremias, que nós possamos refletir na nossa própria jornada espiritual, a nossa disposição de nos voltarmos para Deus, confiando em sua misericórdia e no amor incondicional. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.